Nesse relato, uma moça chamada Sabrina, ela trabalhava em um restaurante. Sabrina tinha 28 anos, tinha um rapaz que trabalhava também nesse restaurante e ele começou a dar sinais de que estava interessado na Sabrina. Mas ela não tinha interesse nenhum nele. Fazia pouco tempo que ela tinha saído de um relacionamento e ela não queria se envolver com ninguém. Mas esse rapaz, vamos dar um nome fictício para ele de Edson, já estava ficando uma situação até chata, porque esse rapaz insistia muito e ela realmente não queria. E lá nesse restaurante tinha um uniforme, né, padrão para os funcionários. Eles tinham que tirar os sapatos e usar uma espécie de bota ali, né, que todos os funcionários trabalhavam com uma espécie de bota. E um dia, quando a Sabrina tinha terminado do expediente e ela foi se trocar para voltar para casa, e um dos pares do sapato dela tinha simplesmente desaparecido ali no vestuário. Ela não achava em lugar nenhum. Algumas funcionárias ajudaram ela a procurar, mas realmente ninguém achou. Não tinha câmeras lá dentro do vestiário, então não tinha como saber quem pegou, né? Pouco tempo depois disso, a Sabrina começou a ter um sentimento estranho ali pelo Edson. Ela começou a prestar mais atenção nele e de repente ela percebeu que ela estava gostando dele. E ela resolveu dar uma chance para ele. Tão apaixonada por esse rapaz que em pouquíssimo tempo, em 3 meses ali de relacionamento, ela já foi morar com ele. Depois de um tempo que eles estavam morando juntos, ele proibiu a Sabrina de trabalhar. Então ela teve que pedir as contas do restaurante onde eles trabalhavam e só ele continuou trabalhando lá. Como ela estava tão cega por ele, então ela fazia tudo o que ele queria. Aí o tempo foi passando e a Sabrina foi começando a se sentir cada vez mais triste. Aí um dia ela resolveu ir na casa de uma amiga dela. Quando ela estava indo embora, depois de passar o dia na casa dessa amiga dela, a mãe da amiga dela falou assim: escuta, Sabrina, eu não sei se você acredita nesse tipo de coisa que eu vou te falar, mas eu preciso muito te falar que tem uma sombra muito escura que está agarrada com você. Aonde você vai, essa sombra tá como se estivesse te amarrando. Tá com os braços em volta de você e é uma sombra muito escura. Quando a mãe da amiga dela falou isso, ela ficou com muito medo. E ela falou assim: nossa, deve ser por isso que ultimamente eu me sinto tão cansada, tão pra baixo, tão triste. E essa mulher falou pra ela procurar uma igreja, procurar algum lugar pra ela ver o que tinha de errado ali. Porque tinha alguma coisa acompanhando ela e não era coisa boa. A partir desse dia, a Sabrina começou ela começou a acordar no meio da noite, paralisada. Ela começou a ter paralisia do sono e ela começou a ver essa sombra preta parada na frente da cama dela, como se estivesse observando ela. Só que ela via essa sombra e ela tinha um sorriso e dava para ver que era uma figura escura que tinha um sorriso muito largo, como se o sorriso fosse de um canto ao outro da orelha. E ela começou a ficar com muito medo, mas o Edson falava que era coisa da cabeça dela. E aí teve um dia que ela amanheceu com um sentimento tão estranho, como se tivesse alguma coisa sufocando ela ali dentro daquela casa. E ela começou a chorar. Nisso, o Edson chegou do trabalho e perguntou para ela o que estava acontecendo. Se ela estava triste com alguma coisa, por que ultimamente ela estava assim tão triste. E ela falou: olha, Edson, eu não sei o que está acontecendo, mas ultimamente eu estou me sentindo muito sufocada aqui dentro dessa casa. Eu tenho muita vontade de ir embora. Às vezes eu penso em deixar você, mas eu não consigo. É como se alguma coisa me dissesse que eu tenho que deixar você, que eu tenho que ir embora dessa casa. Mas quando eu penso em fazer isso, eu sinto uma tristeza tão grande dentro de mim que me dá até vontade de chorar e eu não sei explicar o que é isso. É como se você pudesse me libertar de alguma coisa. Se você me mandasse embora agora,
eu iria. Se você me mandar embora, eu vou. Mas, por mim, pela minha própria vontade, eu não consigo. Aí ele ficou muito bravo com ela. E ele disse que, provavelmente, ele falou assim, é a sua amiga, né, que tá colocando essas coisas na sua cabeça. Eu não quero mais que você saia aqui de casa para visitar suas amigas. E tudo que ele falava, ela acabava obedecendo. Não que ele obrigasse ela, mas ela era como se alguma coisa realmente estivesse amarrando ela ali. Até que uma noite ela acordou de novo no meio de uma paralisia do sono. E ela estava tão desesperada que parecia que ela estava sufocada embaixo d'água. Quando ela finalmente ela conseguiu se mexer, ela resolveu fazer uma oração. Enquanto o Edson estava dormindo, ela se ajoelhou ali na beirada da cama e começou a orar. E ela falou, Senhor, eu sinto que tem alguma coisa que está me prendendo aqui nessa casa. Alguma coisa. Sinto que tem alguma coisa que está me prendendo. Alguma coisa que está me fazendo muito mal. Se tiver alguma coisa que está me prendendo, que está me amarrando, me fazendo mal, quebra, tira isso de mim. E ela, em nome de Jesus, ela pediu dessa forma. Quando ela terminou de falar, ela ouviu um barulho de um baque muito forte, que até o Edson saltou assim, de susto na hora, se sentou na cama, e ela viu que tinha uma caixa em cima do guarda-roupa. E essa caixa literalmente tinha voado de lá de cima do guarda-roupa e bateu no chão com tanta força que aí até o Edson acordou. E quando ele viu que aquela caixa estava no chão, ele pulou da cama e pegou a caixa e ela perguntou, o que é isso, Edson? Aí ele falou, não é nada importante não, eu vou colocar isso aqui lá fora, tá? E ela ficou observando quando ele saiu, ela foi escondida atrás dele, viu que ele abriu a porta, foi até o quintal e ele fez um buraco no chão e enterrou aquela caixa. Só que ela estava vendo tudo isso escondida. No outro dia, quando ele foi trabalhar, ela aproveitou e foi lá desenterrar aquela caixa. E quando ela abriu a caixa, adivinha o que tinha lá dentro? Lembra do sapato dela que sumiu lá no restaurante quando ela trabalhava junto com ele? Pois é. Ela abriu a caixa e lá dentro tinha aquele sapato dela, um par daquele sapato dela que tinha sumido, amarrado a um par de sapato do Edson. Ela pegou aquilo e colocou fogo, porque imediatamente ela deduziu que depois da oração que ela fez, aquela caixa voou de cima do guarda-roupa. E o sapato dela estava ali amarrado com o dele, provavelmente foi alguma amarração amorosa, algum feitiço que ele fez para ela. Então ela colocou fogo naquilo. Depois que aquilo acabou de queimar, ela não sentia mais absolutamente nada por ele. E aí ela arrumou as coisas dela e ela resolveu voltar para casa dela. Ela deixou tudo ali, as cinzas do sapato que ela tinha queimado, e não deu nenhuma satisfação para ele, só foi embora. E curiosamente, ele não foi atrás dela, nem ligou para ela, e ele ficou com tanta vergonha dela ter descoberto que ele fez a amarração para ela, que ele nem se deu ao trabalho de tentar se justificar, de ir atrás dela. E a vida dela seguiu. Nunca mais ela viu aquela sombra preta. A mãe da amiga dela, ela contou o que aconteceu para a mãe da amiga dela. E essa mulher disse que já não via mais aquela sombra agarrada com ela. E a vida dela seguiu. E ela teve realmente a certeza que o tempo que ela passou com aquele rapaz, ela estava ali à força, né, amarrada com ele por um feitiço, por uma amarração que ele fez. Isso me lembra, já faz muito tempo que isso aconteceu, eu nem tenho mais contato com a moça que me contou o que eu vou relatar agora. Eu acabei fazendo amizade e um dia essa moça foi desabafar comigo e ela contou que o marido dela estava muito frio, muito distante, que ele não era assim, que ele era muito amoroso, que quando eles se conheceram, ele era casado. Ela disse que não sabia que esse homem era casado, mas ela sabia sim. Eu fiquei sabendo por outras bocas que ela sabia sim que esse homem era casado. E ele tinha uma filha com a ex-esposa, e ele acabou deixando a esposa com uma filha pequena para ir morar com essa colega que me contou isso.
Ela engravidou dele, eles tiveram uma filha também. Eu vou dar o nome para essa minha colega de Renata. Então, essa Renata me disse que já depois de uns 3, 4 anos que eles estavam juntos, um dia ela resolveu fazer uma ceia ali de Natal e ele não queria participar da ceia. Ele sentou lá fora, no quintal, e todo mundo estava ali na mesa e ele só queria ficar lá fora. E ela foi lá e perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele falou: não, eu só quero ficar aqui sozinho. Aí ela falou: mas todo mundo tá lá dentro, sentado junto, vamos sentar lá. Ele começou a chorar e falou assim: olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu tô sentindo uma vontade muito grande de ir embora. Eu só queria voltar pra minha casa, pra casa da minha ex-esposa, pra minha filha. Eu só queria voltar pra lá. Só que eu não consigo, é como se alguma coisa estivesse me prendendo aqui. Por favor, Renata, me manda embora. Eu só preciso que você me mande embora. Se você me mandar embora agora, eu vou. Mas eu preciso que você me mande embora. E ela falou assim: não, eu não vou te mandar embora. Eu não vou te mandar embora nunca. E ela disse que deixou ele ali chorando e voltou lá pra junto da família dela, lá na ceia. E eu perguntei pra ela: nossa, mas que estranho. Por que será que ele queria que você mandasse ele embora? Será que ele ainda sente alguma coisa pela ex-esposa dele? Parece até que ele tá enfeitiçado, né? E aí ela mudou de assunto. E essa minha colega, Renata, ela tinha uma irmã que morava ao lado da casa dela. E na porta da casa da irmã começou a aparecer, elas falaram que era uma espécie de pó. E todos os dias era um pó de cor diferente. Um dia tinha o pó da cor rosa, outro dia tinha pó amarelo, azul. Elas falaram que sempre aquele pó aparecia ali de madrugada, porque a irmã dela acordava muito cedo, acordava 5 horas da manhã e aquele pó já estava lá. Então alguém estava colocando aquele pó ali na madrugada e elas achavam que alguém estava fazendo feitiço para ela. Tinha uma vizinha delas, que também era minha colega, minha conhecida. A gente estava conversando um dia e ela falou assim: menina, eu vou te contar uma coisa. Eu acordei de madrugada um dia, eu acordei 3 horas da manhã. E eu resolvi abrir a janela do quarto, tava muito calor. Quando eu abri a janela do quarto dela ficava de frente para a rua, né? E do outro lado da rua tinha a casa da Renata e da irmã dela. A irmã dela morava ao lado. E essa minha vizinha disse que viu a Renata na frente da casa, como se estivesse fazendo algum ritual. Que ela estava acendendo velas, que ela teve certeza que ela estava fazendo algum ritual ali de bruxaria, de magia. E aí na hora eu me lembrei do pó que aparecia na porta da casa da irmã dela. Eu tive a certeza que ela fazia alguma coisa para segurar esse marido dela. Porque se ele pediu para ela mandar ele embora, porque ele não tinha força para ir, assim como aconteceu nesse relato que eu contei, eu acho que provavelmente ela tinha amarrado ele. E também achei bem estranho o fato da irmã dela falar que aparecia pó de cores diferentes na porta da casa dela. E eu também acabei imaginando se ela fazia alguma coisa contra a irmã dela também. Mas é só especulações da minha parte, né? Não tenho como provar nada. E hoje também eu não tenho mais contato com elas, eu acabei me mudando de lá. E nessa vida acontece muita coisa bizarra que muita gente duvida e que eu mesma só acredito porque eu vi, né? Porque eu ouvi. E a gente tem que ficar esperto, né? Que nem todo mundo é amigo. Oi, eu sou a Sil. Bem-vindo ao portal Mistérios Sombrios, onde o sobrenatural ganha voz e o mistério ganha forma. O engajamento é o que mantém esse portal aberto para mais relatos como esse que você ouviu agora. Se você quiser que o seu relato seja contado aqui por mim, envie aqui para o e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou se você preferir me enviar via WhatsApp, você deixa aqui no comentário, que eu vou estar deixando o número do WhatsApp para você me enviar o seu relato. Eu vou colocar aqui no canal o áudio que você me enviar via WhatsApp e você mesmo vai narrar o seu relato aqui no canal. Se você gostar dessa ideia, é só você deixar aqui no comentário que eu vou estar deixando o número do WhatsApp. E eu fico por aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já deixa o seu like, se inscreve. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem.